Se coloque sobre os pés agora, por favor. Vamos receber essa autoridade que já pregou em centenas de países, que Deus tem levado para o mundo inteiro. E o Gama está tendo o privilégio de receber esse homem de Deus aqui. Quando nós convidamos e ele aceitou o convite, os irmãos não imaginam como nosso coração pulsou forte. Porque o pastor Marco Feliciano, Deus tem honrado muito este homem. E ele vai honrar muito mais ainda. E ele já recebeu profecias aqui nesse púlpito. E vão se cumprir em nome de Jesus na vida dele e da família dele. Quantos fazem aqui uma promessa em nome de Jesus de orar mais pelo pastor Marco Feliciano? Quantos querem sempre orar por ele? Quantos querem receber ele, mas com muito carinho, com muito amor? Abre os braços assim, dá um abraço assim, como se estivesse abraçando ele. Abraça com carinho, isso. E aplaude o nome de Jesus pela vida deste homem de Deus, a qual eu passo o microfone para este homem de Deus. Bem-vindo, meu amigo. Deus abençoe. Obrigado. Graças a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus hoje? Encontre uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Ficou difícil aí? Se não tiver ninguém bonito aí, é só olhar aqui para cima, tá? Mas não é para mim não, é para o pastor Igmar, né? Parece manequim de vitrine de terno, né? É uma alegria estar aqui com vocês nessa noite, nessa linda conferência missionária, né? No dia do início da grande festa, ouvi aqui o nosso missionário da Nigéria falar, é emocionante. Isso é só uma premissa daquilo que Deus tem para vocês aqui nesses dias. Alguém trouxe a Bíblia? Abra sua Bíblia comigo no livro do Gênesis. Gênesis capítulo de número 37. Gênesis capítulo de número 37 e o versículo de número 19. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, peça socorro. Se alguém gritar socorro, para não achar o livro do Gênesis, tem que orar pela vida da pessoa, né? Está escrito assim: e diziam um ao outro, lá vem o tal sonhador. Vou ler de novo. E diziam um ao outro, lá vem o tal sonhador. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira e pegue na mão de um sonhador que está do seu lado. Aperte a mão dele ou dela com carinho, até eles falarem aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar? Pai, nós te exaltamos e te glorificamos. E nós entendemos que dentro de alguns minutos, e esta linda igreja ficará pequena para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam se arrastando para casa. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a ministrar a sua palavra, cerque esta igreja com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui será derramada. Rasgue o céu sobre o Gama nesta noite. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar essas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra
o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, agora e sempre é o que eu te peço, em nome de Jesus. E a igreja diz: os que podem, então, no seu assento, aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Querida igreja, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto, de longe, Deus tem uma palavra para o nosso coração na noite de hoje. O livro do Gênesis, no seu capítulo 37, narra para nós, com minúcias de detalhes, a história de uma das maiores personagens da Bíblia Sagrada, que é José. E antes de eu falar de José, queria que o irmão lá do sonoplasta prestasse atenção ali do meu tecladista, que ele está desesperado ali, pedindo som no teclado e o som não chega. Ah, está chegando, isso, vamos acordar aí, senão o senhor atrapalha todo o andamento aqui. A igreja pode dar um glória a Jesus? Também não precisa extrapolar o som do teclado, bem baixinho, vai devagarinho, tá bom? Depois eu te dou um beijo. Ah, não quer não? Fica esnobando, fica. Glória a Deus. Retornando então, o livro do Gênesis, no capítulo 37, narra a história de José. A história de José é conhecida, a história de José é inspiradora, a história de José nos motiva. A história de José mostra que é possível ser rejeitado por tudo e por todos e acolhido por aquele que não faz discriminação de ninguém. Que é possível você sair de dentro de uma cisterna para ocupar o alto poço de uma nação. Ou seja, que é possível você ter acordado hoje de manhã dentro de um calabouço, mas hoje à noite você pode dormir dentro de um palácio. Tem alguém que acredita nessas histórias? Então dê mais um grito de glória a Deus bem forte, bem alto. Pastor, o que tem isso a ver com missões? Missão é algo que Deus planta no coração de um ser humano. É aquilo que Deus usa como marca sobre a vida de alguém que teve a oportunidade de vir a este mundo, nascer, crescer e existir aqui. Digo isso porque quantas pessoas não tiveram o mesmo privilégio que nós? Quantas pessoas foram ceifadas no ventre da mãe? Quantas pessoas foram ceifadas ainda na sua infância? Quantas pessoas foram ceifadas na sua adolescência e por isso não puderam desenvolver nenhum tipo de trabalho? Mas todos os que estão aqui dentro nesta noite têm pelo menos isso como motivo para agradecer a Deus. A morte talvez até tenha tentado te levar na infância. A morte talvez até tenha tentado te levar na sua adolescência. Mas aprove a Deus te deixar vivo. E se você está vivo, não é mera obra do acaso. Se você está vivo, é porque Deus tem algo extraordinário na sua vida ainda. Alguém acredita nisso? Falo isso porque de vez em quando, ao sentar com amigos, irmãos, nós ouvimos testemunhos. E os testemunhos geralmente vêm em dó menor. Dizem eles: eu nasci, mas a minha mãe não me amava. Eu nasci, mas meu pai me rejeitou. Eu nasci porque o método contraceptivo do meu pai e da minha mãe fracassaram. Eu nasci porque minha mãe foi estuprada e violentada. Eu sou fruto de um aborto mal feito. E eu venho nesta noite, na autoridade do Senhor dos Exércitos, dizer que tudo isto é mentira. Você não é uma obra do acaso. Você não é algo que aconteceu. Você é fruto de um projeto que só a eternidade vai revelar onde este projeto vai dar. Se você soubesse quem é que está sentado do seu lado nesse momento de verdade. Eu não estou falando do nome da pessoa, nem como amiga de Facebook, não. Se você soubesse onde Deus ainda vai colocar este ser humano que está aí. Se você soubesse como Deus ainda vai honrar esta pessoa, porque há dentro dele uma missão e um projeto que está para explodir. Eu vim aqui hoje como médico obstetra. Vim aqui hoje para dizer que esta igreja vai ser transformada num lugar onde bebês nascem. O Senhor vai fazer hoje nascer sonhos aqui dentro de nós. O Senhor vai fazer nascer projetos missionários dentro de nós. E se ainda tem alguém que acredita nessas mensagens loucas, não dê um grito agora não. Dê um berro de glória a Deus para acordar toda a cidade. Eu não fiquei satisfeito. Você pode levantar a mão direita para o céu, agarrar o ombro de quem está do seu lado, por favor.
É aqui que eu vejo as pessoas que nasceram com uma missão e aquelas que ainda não sabem a missão que tem. Não obedecem nem a voz do pregador. Chacoalha a pessoa até ela ficar irritada, irrita ela. Tira ela do lugar, diga: Deus te trouxe aqui para isto. Diga: Deus te trouxe aqui para sacudir a sua vida, para sacudir a sua chamada. E só quem tem uma chamada dá um grito para acordar o gama inteiro. Aleluia. Maravilha. Eu sou assembleiano de berço. Cresci em uma igreja possuída pela glória do Senhor e tive a oportunidade de ver coisas que essa geração talvez nunca mais verá. Talvez pela promiscuidade galopante, talvez pela falta de fé, ou pela cultura exacerbada, ou pelos anéis de formatura que fazem com que as mentes sejam bloqueadas para aquilo que é sensível e aberta para aquilo que é lógica e racional. Eu vi milagres, eu ouvi profecias, eu ouvi homens e mulheres da roça, matutos, que só tinham 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante. Vi um deles falar em línguas e vi o outro interpretar as línguas. Eu vi pessoas serem arrebatadas em cultos como esse. E foi em congressos missionários como esse que a minha chamada nasceu. Digo isso como introdução dessa mensagem porque igreja não é apenas um amontoado de homens e mulheres. Igreja é um palco de sonhadores. E aqui podemos e vamos ser despertados nos sonhos. Não sonhos de barriga cheia, não pesadelos, mas sonhos nobres. Sonhos como que eu vi aqui acontecer. Eu vi aqui um africano falar que lá no país dele nunca teve uma creche e de repente a DEG chega lá. Esse tipo de sonho. Um sonho que vai além do nosso egoísmo. Um sonho que atinge pessoas, que muda a vida de pessoas, que salva pessoas. Que Deus nesta noite plante na sua alma o que Ele plantou na minha alma quando criança. Que Ele plante na alma dos adolescentes e jovens que aqui vieram a chamada missionária. Que Ele venha revelar e despertar no coração dos mais velhos. Que não importa quantos anos você tem, ainda que as suas cãs estão brancas, o Senhor, quando faz uma promessa, Ele é fiel para cumprir esta promessa. Principalmente se esta promessa foi feita por sonhos poderosos. Eu queria nesta noite contar um pouco da minha história. Vou pedir para que o Robson mude a música. As pessoas que hoje vão me ouvir pregar já não querem muito ouvir o pastor pregar, querem ver o pastor Marco Feliciano. Porque eu prego desde criança. Eu tinha 13 anos quando agarrei o microfone para pregar pela primeira vez. E hoje eu tenho 42, um cara de 50, corpinho de 60. E você ri porque não é você. Só Jesus sabe como os dias têm sido pesados. Todavia, desde a minha infância com o Senhor, congregando nesse ambiente simples que eu disse, numa Assembleia de Deus onde os instrumentos que tínhamos eram uma sanfona e um pandeiro. Nesse ambiente a minha alma foi moldada, porque eu tinha referenciais. Diga comigo, referenciais. Não ouvi direito. O que falta à nossa geração são referenciais. Quais eram os referenciais que nós tínhamos? Nós tínhamos homens apaixonados por Deus nos púlpitos. Nós tínhamos pregadores que nos inflamavam pelas suas histórias. Nós tínhamos livros que nos cativavam. Tínhamos uma escola dominical que nos faziam ficar apaixonados. Tínhamos homens e mulheres que sentavam conosco para dizer: Jesus pode te dar uma história que Ele nunca deu a ninguém. Falavam para nós que se passássemos a madrugada em oração, poderíamos ver aquilo que os olhos nunca viram. Que se pagássemos o preço no jejum e oração, poderíamos ouvir aquilo que os ouvidos nunca ouviram. E se fizéssemos um pacto com Deus de santidade, sentiríamos aquilo que ninguém nunca sentiu. A promessa ainda está de pé para hoje. Aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem reservado para os missionários da ADEG nesta noite. Criado nesse ambiente, eu tive a oportunidade de congregar com irmãos muito simples. E esses irmãos muito simples me chamavam para as suas casas, que na época não tinham televisão, até por um regime doutrinário, mas tinham lá suas fitas cassetes. E um dia colocaram uma fita cassete para eu ouvir. E eu ouvi um pregador. Eu nunca tinha ouvido nada parecido.
conhecia pastores, conhecia pregadores de congregação, mas eu nunca tinha ouvido alguém que tinha a chamada da eloquência, que era um pregador digno de você parar, porque ele encantava com as palavras. E aí a irmãzinha que me levou para ouvir esta mensagem dizia assim: isso não é do homem, isso vem de Deus. E eu disse a ela: me explica. Ela disse: isto é o dom da palavra. E ela disse: se é dom, é uma dádiva. Se é uma dádiva, você não tem, mas pode receber. E eu disse: como receber? Ela disse: buscando, orando e crendo. Comecei a buscar mais fitas e fitas, e comecei a me envolver com esses pregadores gritões, com esses pregadores que nos encantam com suas mensagens, com a sua inteligência, com a sua eloquência. E eu falei: Senhor, eu quero ser um deles. E o Senhor então me fez uma promessa em profecia. Alguém acredita em profecia aqui ainda? Ah, como eu gostaria de ouvir uma linda profecia nesta noite, daquela que nos faz arrepiar o corpo todo, e os crentes entrarem em transe na presença de Deus. Faz muito tempo que eu não escuto. Parece que o espírito da profecia está de férias. Mas pois bem, depois de ouvir isso, me aproximei de uma família na minha cidade que conhecia muito essa prática da oração, e comecei a orar com eles. Até que um belo dia um deles disse assim: olha, vai ter uma festa missionária no sul do país. Lá nesta festa missionária acontecem sinais, prodígios e maravilhas. E eu, que até então só ouvia falar, queria ver. E chegou o grande dia desta festa. Isso foi em abril de 1988. Em abril de 1988 eu tive a oportunidade de participar de uma festa semelhante a esta aqui, de um congresso missionário. E eu nunca vi e nem ouvi nada tão forte, nada tão santo. Descobri naquela festa missionária qual é a missão da igreja. Descobri porque algumas igrejas estão falidas. Descobri porque o Espírito Santo se afasta dos nossos cultos, porque os nossos cultos foram transformados em teatros. Nossas reuniões foram transformadas em palcos, e atores apareceram dentro dela. As pessoas saem de suas casas carregadas de vícios, de pecados, e não mais se arrependem deles. Chegam na igreja, jogam o seu corpo pesado no banco, põem essa desgraça desse chiclete na boca, cruzam os braços e fica mascando, dizendo: vamos ver o que vai acontecer com esse pregador hoje. As pessoas não sabem mais qual é a intenção de uma reunião como essa. A intenção de uma reunião como essa é para termos a memória de que Jesus veio ao mundo, morreu e ressuscitou. Mas ao ressuscitar, ele deu uma ordem: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Eis aqui o problema dos sinais desaparecendo. Nós não vamos mais ao mundo. O mundo, se quiser ser salvo, tem que entrar dentro da igreja hoje. Se o mundo quiser salvo, ele tem que procurar nos canais de televisão alguém que pregue. Porque desapareceu de dentro de nós a chama missionária, o que impulsiona a igreja, a força motriz da nossa fé. Vivemos uma época de egoísmo espiritual sem tamanho. Os crentes entram na igreja, olham e dizem assim: olha, dependendo do que esse pastor falar, eu saio daqui, não concordo com isso nem com aquilo. Aí tem uma igreja aqui do lado, a pessoa pega e muda para lá. Daqui 3 meses ela sai de lá e vai para outra do outro lado. Daqui 1 ano ela já passou por 15. Aí quando ela não acha uma igreja do jeito dela, ela abre uma igreja para ela. Mas não para ganhar almas, para dividir o trabalho, para pescar os peixinhos doentes. A essência da obra missionária desapareceu. Ah, se Deus pudesse nesta noite trazer aqui grandes homens como Oswald Smith, que já dorme no Senhor. Ah, se pudéssemos ter nessa noite aqui o reverendo Richard Hurbrand, que eu, quando criança, tive a oportunidade de assistir a sua pregação em São Paulo. Um romeno que, quando foi ministrar para nós, sem terno, sem gravata, somente com uma camisa de manga dobrada, milhares de pessoas querendo ouvir o grande missionário da Romênia. E ele, quando foi pregar, disse: irmãos, melhor do que falar, quero pregar com o meu corpo. E ele tira a camisa no púlpito, e as câmeras começam a filmar as marcas do seu corpo, cicatrizes que fariam qualquer um de nós morrer. E ele, com o microfone, dizer: eu assisti o meu filho de 7 anos ser assassinado na minha frente,
porque eu não neguei Jesus como Salvador. Mas se isso já te emocionou, segure o coração aí. Ele diz que quando trouxeram para ele o filho de 7 anos e disseram: você já suportou tudo, já arrancamos as unhas das suas mãos por mais de 20 vezes, já faz 14 anos que você está longe da sua esposa, você perdeu tudo, matamos os membros da sua igreja, mas você não nega a sua fé. Eis aqui a prova final. Trouxeram o filho dele e colocaram um revólver na cabeça da criança e disseram: nega ou matamos. E o reverendo Richard, com o coração apertado, com a voz embargada, disse: eu dobrei meus joelhos e disse: Senhor, isso eu não aguento. E quando ele disse: Senhor, eu não vou suportar, o filhinho dele se soltou do soldado, agarrou ele e disse: papai, não negue Jesus. A gente se encontra logo em uma outra vida. Eram essas mensagens que faziam meu coração queimar e que me deram a base de sustentação da minha chamada hoje. Coisa que já não ouvimos mais. Nossos filhos querem ser parecidos com o Ronaldinho Gaúcho ou com o Messi. Nossas meninas querem ser parecidas com a Débora Seco ou com a Gisele Bündchen. Nossas igrejas se transformaram em verdadeiros espetáculos e nós perdemos a essência da fé. Oxalá nesta noite o Deus da Bíblia, o Deus da minha vocação, comece a passear no meio desta igreja e comece pelo seu Espírito a tocar os corações, e que haja um batismo diferente nesta noite, que haja um batismo de quebrantamento neste lugar. E se tem alguém que acredita, diga: fala conosco, Deus. Era domingo de manhã, 1988, em abril. Eu sentado naquele imenso ginásio lá atrás, porque não consegui vocação à frente. E um pregador russo pregava, Gregório Cherchuk. E o pastor Gregório, filho de missionários russos, pregou uma mensagem dura. Nós chamávamos ele de homem da mão de ferro. Pregava duro demais. Mas aquela manhã missionária, ele encantou a igreja. E ele fez um pedido de oferta missionária. Eu era um menino extremamente pobre. Morávamos em 12 pessoas dentro de 2 cômodos. E o dinheiro que eu tinha no bolso naquele dia era para eu fazer o meu último lanche. E eu entreguei aquela oferta. Mas quando terminou aquilo, o pastor Richard disse, o pastor Gregório disse: depois desta oferta, eu quero fazer a maior de todas as ofertas. Quem aqui gostaria de doar a sua vida como oferta missionária? Aquilo acendeu dentro de mim uma paixão. Só que tinha uma multidão na minha frente. Eu saí correndo, mais gente correu comigo. Me derrubaram, eu derrubei os outros. Pisaram em cima de mim. Eu acho que eu pisei em cima dos outros também. Até que eu cheguei perto do púlpito. Eu era muito pequeno, sofria de inanição. Eu fui vazando daqui e dali, até que eu cheguei na entrada do púlpito, de frente àquele russo dos olhos azuis, e me joguei no chão. Só que eu não me sentia à vontade, ajoelhado. Eu deitei no chão. Ele orou por todos nós, mas quando ele estava terminando, ele agachou no púlpito e apontou o dedo para mim e disse: Deus recebeu a oferta de todos, mas Deus recebeu a oferta desse menino. O meu coração queimou. Comecei a sonhar. Comecei a o quê? Deus ama sonhadores. Mas o sonhador tem que lutar para que a porta se abra. Eu trabalhava nesta época numa empresa, eu era guarda-mirim, e me ensinaram a mexer numa máquina que era o tataravô da internet, chamado Telex. Quem lembra do Telex aqui? E eu comecei a trabalhar com a máquina de Telex. Nós tínhamos os endereços de todas as embaixadas. E eu descobri a embaixada da Romênia, porque o missionário Richard Hurland me tocou. E eu entrei em contato com a embaixada e pedi para eles me mandarem livros. E eles me mandaram livros e uma fita cassete na época. E eu passei meses ouvindo aquela fita, até que eu decorei tudo que estava naquela fita. Peguei aquele livro que me mandaram, marquei uma audiência com o meu pastor, que não era nada fácil. Meu pastor era um homem muito ocupado. E o dia que ele disse: vou te receber sábado à tarde.
Sábado à tarde eu peguei o meu imbornal. Alguém sabe o que é imbornal aqui? Ah, tem um povinho aí que tem um pé na roça. Imbornal era um saco que a mamãe da gente fazia para levar a marmita para a roça. Porque eu apanhava, nos finais de semana eu trabalhava até sexta, todo sábado eu ia para a roça com a minha família. Apanhava laranja, algodão, café e trabalhei no corte de cana também. Peguei meu imbornal, coloquei lá dentro da minha Bíblia toda rasgada, porque era uma Bíblia que eu não tinha condições de comprar. Coloquei lá dentro o livro da Romênia e a fita. Meu pastor me atendeu. Eu usava uma chinela havaiana naquela época, não essas hoje que até em Hollywood tem. Era aquelas que às vezes era um pé de uma cor e o pé de outra. E embaixo, como arrebentava, a mãe da gente colocava um grampo. O grampo chamava Ramona. A gente se andava, quando batia o pé no chão saía fogo, né? Oh, glória. E eu cheguei na casa do meu pastor, toquei a campainha, ele me atendeu, me mandou para a sala, ele disse, e meu pastor tinha uma marca, pergunte qual. Só falo se todo mundo perguntar. Ele era baiano. Mas não é um baiano normal, não, ele era um baiano sem pescoço. Tem dois tipos de baiano. Tem o baiano com pescoço e o baiano sem pescoço. O baiano sem pescoço é brabo demais, gente. É aquele que a cabeça é colada aqui no tronco. E esse era o meu pastor. Ele olhou para mim e falou comigo em baianês. O que é que tu quer aqui, menino? Eu disse, ô pastor, eu vim falar para o senhor da minha chamada missionária. Ele disse, e é? Tu tem me chamada missionária? É? Eu disse, tem, pastor. Ele falou, e para onde é? Eu disse, é para a Romênia. Ele disse, oxe, onde é que fica isso? E eu comecei a falar para ele, falei, pastor, a Romênia fica no norte da Europa, próximo à Rússia. A Romênia, pastor, tem uma capital chamada Bucareste. E as igrejas lá são chamadas igrejas subterrâneas. Eu li um livro chamado Torturado por Amor a Cristo. E eu comecei a orar e Deus foi falando no meu coração. E eu comecei a falar e o pastor falou, e tu vai falar o que lá? Você sabe falar a língua deles? Eu falei, pastor, eu já sei falar algumas coisas. Ele disse, o que? Fale aí. E eu só tenho uma frase. Em noroeste da România, em Bucareste. Ele disse, o que você falou? Eu falei, não sei, pastor. Foi, como é que você sabe falar isso? Eu tirei a fita, eu falei, está aqui, pastor. Mas se eu tive facilidade para decorar, eu aprendo a língua rápido. O que você conhece do país? Eu tirei o livro. O livro era metade em espanhol, metade em inglês. Eu disse, você leu alguma coisa? Pastor, eu não entendi nada aqui, mas eu aprendo, é rápido. E você vai fazer o que? Ela disse, eu vou chegar no centro de Bucareste. E comecei a pregar para o meu pastor. Pena que ele não se converteu. Eu tentei. E eu falei, eu sempre fui muito expansivo desde criança. Quando eu terminei de pregar, ele falou assim, acabou? Eu disse, já acabei, pastor. Ô dia maldito. Ele falou assim para mim, menino, sente aí, porque agora você vai ouvir uns pares de verdade. Eu disse, o que é que eu vou ouvir, pastor? Uns pares de verdade. Ele olhou para mim e disse, menino, acorda. Onde você mora? Eu disse, na Vila Tatu. Seu pai é rico? Eu disse, não tenho pai. No meu RG, o nome do meu pai é um tracinho. Sua mãe? Disse, minha mãe é lavadeira. E sua família? Todos trabalham na lavoura. Em quantas pessoas vocês moram? Em 12. Como é que é a sua casa? Tem 2 cômodos. Você congrega onde? Eu disse, no salãozinho da rua 1. Era um salãozinho de 4x3. E você quer ser missionário na Europa, meu filho? Meu filho, esquece isso. Obra missionária na Europa é para filho de americanos dos olhos azuis, cheios de dólar, com passaporte livre para entrar e sair em qualquer lugar. Você é brasileiro. Você é orlandinho. Você mora num lugar que ninguém nunca ouviu falar. Você não tem pai, sua mãe é lavadeira, você mata em dinheiro. Me desenha a sua casa de 2 cômodos, como é que ela é? Ela é forrada. Eu disse, não tem forro não, pastor. E o banheiro? Eu disse, é do lado de fora de casa. O chão é vermelhão. Como é que é a parede? É rebocada com barro. Ele olhou para mim e disse, menino, esquece isso. Você pode ser missionário. Aí eu levantei os olhos. Posso, pastor? Pode, mas na sua rua, na sua escola, no seu trabalho.
ganhando seus vizinhos. E eu comecei a chorar. Ele levantou e disse: eu prefiro ver você chorar agora do que chorar amanhã frustrado, do que amanhã você chamar Deus de mentiroso, você falar que o seu pastor foi mentiroso porque ele te fez uma promessa que nunca vai poder se cumprir. Ele me deu um aperto e disse assim: sonhe, mas sonhe baixo. Sonhe, mas coloque o pé no chão. Ele falou para mim: não conte para ninguém sobre essa conversa. Eu não prometi, por isso que eu estou contando aqui. Ele falou: você vai incendiar a juventude daqui a pouco. Eu tenho um monte de maluco aqui na igreja. Eu saí daquele dia da casa do pastor. Cheguei na minha casinha, estava todo mundo trabalhando ainda. Minha mãe não havia chegado em casa e o restante estavam na roça. O quarto onde nós morávamos, e dormíamos lá em 8 dentro desse quarto, e o restante dos quartos dormiam na cozinha, onde a gente esparramava colchões. Ele tinha uma janela feita de madeira, e a janela era fechada com uma tramela. Isso ninguém conhece. Oxi, vocês conhecem tramela? A minha mãe tinha uma máquina de costura Singer, daquela de pedalar. Isso ninguém conhece também. Eu subia nesta máquina de Singer porque eu era muito pequeno. Como eu disse no início, eu sofri de inanição. Eu não conseguia atingir o parapeito da janela. Então eu subi em cima desta máquina. E ali era o meu ponto de encontro com Deus. Coisa de crente novo convertido maluco. Eu li na Bíblia que Abraão tinha um carvalhais de Manre, que Gideão tinha um ponto de encontro com Deus. Todo mundo tinha um lugar. Eu também vou arrumar o meu. O meu é em cima dessa máquina, olhando para o pasto. Porque quando eu abria aquela janela, ela dava por meio de um pasto. E os meus únicos assistentes ali eram um boi, uma vaca, um cavalo que passava por ali de vez em quando. Naquele dia, eu fiz um ato de loucura, ou de fé, depende de quem escuta. Eu peguei minha Bíblia rasgada e abri ela em Isaías capítulo 6, versículo 8. Onde o Senhor pergunta: e agora a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E o profeta responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu mostrei para Deus esse texto, só que o texto não existia mais. Quer perguntar por quê? Só se todo mundo perguntar. Eu chorava em cima desse versículo. Eu pegava minhas lágrimas e marcava ele, até que rasgou a Bíblia. Não tinha mais ele, só tinha o lugar dele. Era para provar a Deus que eu tinha paixão por almas, que eu queria ser alguém, que eu queria dar sentido à vida das pessoas. Missionário não é um vagabundo como dizem. Missionário é um vendedor de sonhos, é um entregador de esperança, é o oxigênio que falta para aqueles que estão quase morrendo asfixiados. Isso é um missionário. E eu falei: Deus, por que o Senhor não deixou escrito aqui que tinha que ser rico? Porque o Senhor não disse aqui que tinha que ser filho de homens ricos? O Senhor só perguntou: a quem enviarei? Porque o Senhor não acrescentou: só posso enviar gente rica, que tem dinheiro, que mora em grandes centros, que sejam filhos de pastores, presidentes de ministérios grandes. Por que o Senhor não deixou isso escrito aqui? E eu comecei a chorar. O que eu vou falar agora não é para qualquer um ouvir, não. É só para quem é espiritual. O céu fechou. Soprou um vento tão forte, as nuvens começaram a rolar, ficou tudo cinza de repente. Começou a dar trovoadas, relâmpagos, e começou a chover. Quando eu senti o vento trazer a chuva, eu desci da máquina. Quando eu fui fechar a janela, eu ouvi um grito do meio dos trovões. E o grito disse assim: eu não preciso de dinheiro. Eu não preciso de passaporte. Eu só preciso de um sonhador. E eu vou repetir. O Senhor disse para mim naquele dia: não preciso de dinheiro de homens, não preciso de passaporte. Ou seja, eu independo da terra. Mas se eu encontrar alguém que sonha, alguém que deseja, alguém que quer, eu posso dar a este homem, a esta mulher, aquilo que homens não podem dar.
O Senhor me trouxe nesta noite de quinta-feira aqui no início desta conferência missionária para dizer a você que Ele independe do seu dinheiro, Ele independe das pessoas abrirem a porta ou não. O seu coração tem que bater forte, os seus joelhos têm que tremerem, os seus olhos têm que marejar em lágrimas, porque se houver alguém aqui que tem sonhos, meu Deus te levará até os seus sonhos, nas asas do vento. Tem alguém que tem sonhos aqui? São sonhos grandes. Você estaria disposto a morrer pelo seu sonho? Estaria disposto a enfrentar tudo e todos pelo seu sonho? Ou você é daqueles que se acomodou com o ministério, com a convenção, com o saláriozinho que te dão, e por causa disso rompeu com os seus sonhos, sepultou eles? Ou você é como aqueles que, mesmo tendo sonhos e promessas de Deus, se embrenharam por uma vida natural nesta terra, se formaram, têm anéis de formatura no dedo, e de vez em quando se pega chorando de madrugada, e olha e diz assim: mas eu tenho tudo, eu tenho casa, eu tenho emprego, eu tenho dinheiro, eu tenho família. O que é esse vazio aqui dentro? Vou te contar o que é este vazio. Este vazio foi provocado por você. Num culto missionário, atingido por uma emoção ou pelo Espírito Santo, você disse: Deus, eis-me aqui. Parece que ninguém tinha ouvido, não é? Parece que ninguém escutou. Jesus, quando esteve nessa terra, fez uma única reclamação. Ele disse assim: a seara é grande e são poucos. Quando Deus pega alguém dizendo eis-me aqui, Ele anota em um livro. Deus não entende como uma brincadeira, Deus não entende como uma emoção. Ele anotou em algum lugar lá o dia, a hora e o minuto que você disse: eis-me aqui, conta comigo. E você estava disposto. Mas de repente você teve a infelicidade de congregar num ambiente cheio de coveiros espirituais. Aqui no Gama não tem, em Brasília não tem, só tem na minha cidade isso. Homens e mulheres que estão na igreja e perderam os seus sonhos e não querem que ninguém mais sonhe. Homens e mulheres que vivem de perseguir os outros que têm uma vocação, que sentam com você e dizem assim: ei, calma, vai devagar, eu já fui como você, eu já fui assim também. Esses coveiros matam os sonhos, sepultam os projetos. Deus me trouxe nessa noite aqui para te dar uma palavra: se afaste deles. Reveja os seus amigos, reveja as pessoas que te aconselham. Não sente perto dessas pessoas depressivas que nós temos na igreja. Pastor, como é que eu vejo uma pessoa depressiva? É simples, você está numa Assembleia de Deus, num culto pentecostal, e a pessoa não abriu a boca nem para respirar, comece a ter dúvidas. Não, pastor, é que eu não sou mais menino. Quando eu era menino eu gritava por qualquer coisa, até quando falava que alguém morria eu dava glória a Deus. Agora eu sou maduro. Maduro nada, você está enferrujado, os seus sonhos não aconteceram e você não quer que o sonho de ninguém aconteça. Pois eu estou aqui hoje para despertar uma geração de sonhadores. Eu quero que Deus levante no nosso meio malucos. Eu quero que Deus levante meninos e meninas loucas. Você não está entendendo? Vou falar de novo. Eu quero que Deus volte a levantar homens e mulheres que estão nesse mundo, mas não são deste mundo, que não olham o mundo natural, que não testam a vida como se natural fosse. Esta igreja é uma igreja que vive do sobrenatural. Ou você crê que o seu coração está acelerado agora? Qual continente mesmo o Espírito Santo soprou aí? Foi África. Eu tive o capricho de ver, enquanto o nosso missionário aqui falava da África, eu vi olhos brilhando. Eu vi algumas pessoas inclinarem a cabeça, e o Senhor dizia ao meu coração: eram eles que deviam estar na Nigéria. Mas venderam os seus sonhos, trocaram por um prato de lentilhas. Até quando? Até quando a igreja vai viver neste mundo de maneira indiferente? Será que vamos viver para ver acontecer aqui o que aconteceu no restante do mundo? Na Europa principalmente, onde igrejas hoje são alugadas para 4, 5 igrejas, uma só. São alugadas, e os que alugam é porque não tem mais membros. Alugam de manhã para uma etnia, à tarde para outra, no meio-dia outra, e assim por diante.
Será que nós vamos assistir aqui igrejas gigantes serem transformadas em mausoléus, serem transformadas em oficinas? Não, pastor, há um avivamento no Brasil. Me prove. Pastor, olha o tanto de evangélicos que tem. Quem foi que te disse que quantidade é sinônimo de avivamento? Eu queria saber a qualidade desses crentes. Eu queria saber onde é que está a fé firmada na cruz do Calvário. Alguém que ainda ao entrar no templo guarda os seus pés porque sabe que aqui é um lugar santo. Alguém que tenha coragem de ir para o enfrentamento da verdade. Alguém que não se envergonhe do evangelho de Cristo, porque ele ainda é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Onde estão os crentes que oram em línguas? Cadê os corais de línguas estranhas? Cadê os homens e mulheres que ainda podem cantar? Vejo um homem de branco dentro da congregação. Esse homem é o Filho de Deus. Onde estão aqueles crentes que ao entrarem por aquela porta esquecem seu anel de formatura, esquecem sua posição no mundo, esquecem o carro importado que está lá fora, e ao entrar aqui dentro vive o sobrenatural, o misticismo da fé? Ou você esqueceu disso? Ou você esqueceu que essa igreja foi fundamentada no alicerce de homens e mulheres que não sabiam ler nem escrever, mas que quando rompiam seus joelhos no chão, faziam Deus ficar de pé no trono para trazer a nós as respostas? É África. É a janela 1040. Eu tenho trocado comunicação com o pastor Saed. Tive a oportunidade de batalhar por 2 anos. Eu me emociono pela vida do pastor Yosef Nardakani, ambos no corredor da morte, no Irã, simplesmente porque falam de Jesus. Dias atrás eu postei na internet uma frase. Meu Deus, o mundo desabou em cima de mim. Eu disse: enquanto o mundo inteiro tem uma comoção pela morte de um leão, o mesmo mundo não se comove com a morte de 150 mil cristãos, somente nos últimos 3 anos, na Síria. Crentes são crucificados em pleno século 21 e ninguém nada diz. Pessoas são decapitadas, crianças são queimadas. Onde está a força missionária? Onde está a revolução da fé? Aquilo que os americanos fizeram na década de 50, 60, eles impregnaram o mundo com o evangelho, por isso se tornaram a maior potência do mundo. E hoje o mesmo país que mandou missionários cerceia direitos de missionários pregarem. Até quando? Como pode o maior país cristão abaixo da linha do Equador, com o maior número de pentecostais do mundo, que é o Brasil, viver a maior corrupção da história? Pela Bíblia Sagrada, o avivamento, quando ele chega, a corrupção vai embora, os reinos são trocados, há uma pureza, a saúde. Se o nosso país está em avivamento, porque somos o maior país corrupto da história, porque nossas pessoas morrem na fila do SUS, porque crianças espancam os nossos carros nos semáforos, morrendo de fome. E alguém vem me dizer que estamos em avivamento? Conversa fiada. Vou te dizer qual é o sentimento dos nossos grandes líderes, dos que comandam as grandes igrejas. Eu estava pregando em São Luís do Maranhão, num grande congresso, a Conimad, 100 mil pessoas. Foi um evento extraordinário. Estamos eu, o pastor Josué Irion e outros pregando. Eu voltei tão animado daquela festa. Desembarquei em Ribeirão Preto. Minha esposa foi me buscar. Minha filhinha Karen era pequenininha ainda. Vi minha filha com saúde, minha esposa bem vestida. Fui comemorar, fomos para o McDonald's. Comemos um lanche. Coloquei um hino no carro e viemos descendo a avenida Castelo Branco, esqueci o nome da avenida em Ribeirão Preto, sai do shopping. E eu parei no semáforo. Quando eu parei no semáforo, conversando com a minha família, rindo,
uma criancinha dependurou no vidro do carro, narizinho sujo, toda suja. Tio, me dá uma moedinha. E eu ouvi naquela semana uma propaganda dizendo: não dê esmola, que você desperta vagabundos. A prefeitura tem um lugar para cuidar deles, eles que não querem ficar pedindo dinheiro. E eu olhei para aquela criancinha e disse: você tinha que estar na escola. Eu disse: mas eu não tenho nem casa para morar, tio. Abri o semáforo e disse: o tio tem que ir embora. E corri com o meu carro. Deixei para trás aquela criança. O semáforo da frente fechou. Parei no semáforo. Veio 1, 2, 3, 4 crianças. Eu olhei para minha esposa, para minha filha, com medo de ser assaltado. Levantei o vidro do carro, liguei o ar-condicionado e botei o som bem alto do carro, para ninguém escutar nada. No próximo semáforo a mesma coisa. Eu não vi a hora de sair dali, que eu estava ficando apavorado. Quando eu peguei a rodovia em Anguera, estava dirigindo o carro, o Senhor disse para mim: covarde. E eu olhei para o céu, achei que era uma voz minha, continuei dirigindo. Aí entrou a voz de novo, mas dessa vez ela gritou: eu tive fome e não me destes de comer. Eu tive sede e você não me deu de beber. Eu estive nu e você não me vestiu. Eu fiz a pergunta: quando eu fiz isso, Jesus? Jesus disse ali atrás. E ele falou para mim: você pregou para 100.000 pessoas, deu sentido a 100.000, mas deixou uma criança sem uma moeda. A igreja precisa acordar. Deus quer que quando você entra na rua da sua casa, alguém grite: lá vem o sonhador. Deus quer que o próximo culto que você chegue, alguém grite: lá vem a sonhadora. Alguém que vai sonhar com um mundo melhor. Alguém que vai sonhar com uma chamada maior. Alguém que vai sonhar com uma revolução que pode começar hoje à noite aqui no Gama. Não é preciso ser um grande pregador para ganhar almas. A minha função é entreter a plateia. A sua é trazer plateia para que eu entreta. A minha função é pregar a essas pessoas. A sua é arrastá-las aqui para dentro. Deus vai te dar um poder nesta noite tão grande, que você vai ter um magnetismo pessoal como você nunca antes teve. Está pronto para isso? Você será o centro das observações da sua escola. Você será o centro de atenção do seu trabalho. Deus está te dando uma unção nesta noite, e esta unção vai começar a irradiar glória. E esta glória vai curar os enfermos. E nós então faremos com que a volta de Jesus se apresse. Alguém crê nisso? Dê mais um grito de glória a Deus. Sonhe e ouse sonhar. Você nunca irá além dos seus sonhos. O homem é aquilo que o homem sonha. Onde a sua mente te leva, é lá que você pode chegar. Se você ficar olhando para os obstáculos crescerão diante de você. Se você parar para ouvir derrotados, os derrotados terão você na fila deles daqui uns dias. Você será o próximo. Se você parar para ouvir pessoas que não têm fé, incrédulos, que vão dizer para você: a terra é bonita, a terra mana leite e mel, tem cachos de uva que precisam de 2 homens para carregar, mas lá dentro tem gigantes. E os gigantes são tão grandes que nós somos parecidos como um gafanhoto perto deles. Se você acreditar nesses, você vai ver a terra, mas não vai experimentar nela. Mas que Deus levante entre nós alguém que grite hoje: ei, pera lá, tem gigante sim, mas quem prometeu a terra é maior do que eles. Chega de andar com o pé na terra. Eu quero te desafiar a tirar os pés da terra hoje. Uma vez eu estava pregando num congresso missionário, e eu falei sobre sonhos. O pregador que veio depois de mim, de maneira muito deselegante, falou assim: eu ouvi aqui um pregador falar de sonhos. Eu queria dizer para os irmãos que sonhar tem que se sonhar com responsabilidade e equilíbrio. Você pode ter a mente no céu, mas o pé tem que estar na terra.
Porque se você tirar os pés da terra, já não é mais sonho, é delírio. A tréplica era minha. À noite era minha vez de pregar. Eu falei assim, eu quero aqui agradecer o pregador que me corrigiu, porque eu preguei algo que eu não devia ter pregado aqui. Eu disse que os homens e mulheres têm que sonhar, mas eu aprendi com ele que homem e mulher de Deus não tem que sonhar não, ele tem que delirar mesmo. Porque o delírio é loucura. E o que é loucura para os homens é sabedoria para Deus. Que tem eu ou você quando Deus levanta o profeta e diz para esse menino aí do lado, vou te usar. Quem é o homem para medir como é que Deus usa um homem ou não? Quem é que pode determinar qual é a fórmula que existe para Deus levantar alguém? Me diga aí, qual é a equação? Não, Deus só vai levantar isso, isso e aquilo. Acorde, vá ler a Bíblia, pelo amor de Deus. Eu li a Bíblia 33 vezes, de capa a capa. E eu encontrei um negócio aqui na Bíblia que eu dei muita gargalhada. Um tal rancho dos profetas. Quem já ouviu falar disso? Não é os que tem hoje não, que as pessoas se reúnem para orar. Estou falando da Bíblia. Rancho dos profetas na Bíblia. Sabe o que era o rancho dos profetas? Uma faculdade, uma escola para profetas. Percebeu aí? Escola para profetas. Numa época em que ninguém sabia ler nem escrever, só ia aprender a ler e escrever na escola de profetas filhos de ricos, filhos de reis, filhos de sacerdotes que eram mantidos pela casa, pelo povo com as suas ofertas. Só ia para essa escola de profetas menininhos, filhinhos de papai. Eu desafio qualquer pregador aqui entre nós, ou teólogo, me dizer qual dos profetas da Bíblia saiu dessa escola. Pense numa escola que não prestou para nada. Teve um dia que um profeta, os filhinhos de papai foram chamar ele de careca, ele ficou bravo, deixando de lado se está certo, se está errado, se é legal, se é moral. O profeta falou, Senhor, aquela escola só gera esse tipo de gente aí, ó. Gente que debocha dos outros. Gente que olha as pessoas de cima para baixo achando que sabe mais do que a gente. Tem como o senhor fechar a escola? Uma ursa foi lá e acabou com a escola inteira. Eu acho que nem professor sobrou mais. Quer que eu te diga onde é que Deus levantou os homens? Deus levantou Amós, peão de trecho, amansador de boi, amansador de burro bravo. Deus pegou Amós em cima de um touro, vendo ele dobrar o chifre do boi para baixo, disse, esse cabra é macho. Se ele agarrou um boi pelo chifre, ele pode agarrar o diabo pelo chifre também. É esse que eu vou usar. Tem um que está trabalhando na padaria. Trabalhando aonde? A quanto velho seu irmão, diga, você sabe qual é o horário que o padeiro mais trabalha? É quando está todo mundo dormindo. O padeiro tem uma profissão nobre. Ele mata o sono dele para fazer comida para aqueles que vão acordar de manhã terem força para o trabalho. Deus pegou um homem amassando a massa dentro de uma padaria de madrugada. O nome dele era Oséias. Se esse camarada passa a madrugada fazendo pão para o meu povo, ele não vai negar o pão que eu tenho para dar ao meu povo. É assim que Deus levanta. Deus não fica levantando homenzinhos e mulheres pela aparência. Ainda bem que Deus não usa ninguém pela aparência. Se Deus usasse alguém pela aparência, eu e você seríamos o último da fila. Deus não usa as pessoas pelo intelecto. Deus não pode usar uma pessoa cheia de si. Ele quer pessoas vazias, porque aí eles podem serem cheios dele. Deus quer te dar aquilo que ele nunca deu a ninguém. Mas pelo amor de Deus, reage. Reage. Reage como, pastor? Lute pelos seus sonhos. Faz os seus sonhos se materializarem na sua mente. Procure conhecer. Siga os passos. Ora, todas as vezes que eu termino um culto, muitas pessoas, muitos jovens, até obreiros dizem, como é que eu faço para chegar onde o Senhor chegou? A resposta é tão simples. Quero chegar onde eu cheguei? Passe por onde eu passei. Faça o que eu fiz. Mas o preço é alto. Meu apelido na minha juventude na igreja era fanático, santarrão, beato de igreja. Era assim o meu apelido, porque todo lugar que eu chegava, meu apelido era espalha-rodinhas. Todos os jovens estavam perto, iam saindo um por um e me deixavam sozinho, porque eu só falava de Deus. Eu só falava de missões. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Meus amigos queriam azarar as meninas,
Meus amigos queriam ir domingo à tarde jogar bola, outros queriam ir para o shopping. As meninas tinham lá suas vaidades, mas eu era movido pelo Senhor a buscá-lo. Uma vez eu subi a montanha para orar de madrugada, chorando porque eu não tinha amigos na igreja. E é muito duro você ser sozinho no ambiente. Eu disse: Deus, por que eu não posso ser igual a eles? Descolado igual a eles? Porque eu não posso ser como esses meninos e meninas que eles são queridos por todos, são famosos no nosso meio. Por que eu não posso ser como eles? E o Senhor falou comigo: porque um dia eles vão querer ser como você. O que não custa nada também não vale nada. Anote aí: o que não custa nada não vale nada. Receber o ministério de qualquer forma, amanhã você vai perder ele. Mas ser provado, testado, sangrado, perseguido, humilhado, jogado debaixo dos pés dos outros, ser chamado disso ou daquilo, isso vai te dar forças. Você só tem duas coisas a fazer com as perseguições que você sofre: ou você transforma elas em chapéu, ou você transforma elas em tapete. Se transformar sobre chapéu, vai pesar sobre a sua cabeça e você nunca vai olhar para cima. Se transformar em tapete, você vai limpar os pés em cima disso e vai se projetar para cima. Quem aqui tem uma vocação divina, dá um berro para acordar a cidade toda. Lá vem o sonhador. O Gama vai ficar possuído por sonhos nesta noite. Eu quero começar a profetizar. Posso, pastor Aguimar? Mamãe, em nome de Jesus, não se apavore nessa madrugada. Sua filha vai te acordar aos soluços e aos choros. Eu sei que a senhora já é acostumada. Sua menina sempre chora por causa do namorado, do noivo, depressiva, angustiada, com problema de imagem. Ela tem distorção de imagem, ela se acha feia, ela quer ser parecida com a Barbie. Tem um monte de problemas. Todas as noites a senhora vai lá para confortar a menina porque ela chora. Esta noite a menina vai chorar também. Mas ao entrar no quarto dela, não se assuste. Ela não vai estar agarrada a uma fotografia de um namorado, nem um pedaço de roupa. Não estará agarrada a um travesseiro. Ela estará ajoelhada no canto da cama. E ela vai estar gritando: Deus, me dá as nações por herança. Alguma mãe acredita nisso aqui? Então pega a profecia, senhora. O seu filho será uma bênção. O seu filho será usado, será um dos últimos pregadores antes da volta de Jesus. Eu estou profetizando. Pega a palavra. O seu filho será o maior pregador do Brasil. Deus vai levantar ele ou ela como missionários. E não duvide. Sonhe. O que te separa dos animais irracionais é isso. Animais irracionais agem por instinto. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Ser imagem e semelhança de Deus é um poder que nem nós sabemos o que é. Quando o homem comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, Deus deu um grito no Éden de desespero. Você lembra do grito de Deus? Eis que o homem agora é como um de nós. Você não entendeu? Deus estava se referindo a ele, ao Filho, ao Espírito e aos anjos. Eis que o homem agora é como um de nós. Você não é normal. Se você soubesse quem você é, você não estaria me olhando com essa cara feia, parecendo que foi batizada num pote de vinagre. Nem com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. Segura aí. Também não estaria em silêncio com essa boca de aço, essa boca de ferro, esse queixo de concreto. Você estaria adorando a Deus. Ah, como eu amo esses crentes malucos que pulam na igreja. É desse mato aí que sai a lebre que ninguém espera. Anote o que eu vou dizer. Quem viver verá, para Deus colocar a mão dele sobre a sua vida e você ser ainda o maior missionário deste século. Quem pega essa profecia? Quem pega? Pega, põe no coração. Dá um grito, dá um grito, dá um grito, dá mais um grito, dá um grito.
mais tu e entrevele candoros, tu ida maharamana caravaças. Olhe para mim. Eu encontrei meu velho pastor, pastor José, bispo dos Santos. Eu encontrei numa situação tão deprimente. Ele havia deixado a família, desaparecido. Pensávamos que ele tinha sido assassinado, porque ele sumiu do mapa. Encontramos ele 15 anos depois. Estava pregando em Paranaguá, no Paraná, e alguém me procurou no fim do culto dizendo que tinha um velho que morava naquelas ilhas, que dizia que tinha me pastoreado, e ninguém acreditava nele. Quando alguém me falou o nome dele, eu disse: você tem como me levar até a casa dele? A pessoa falou: mas já é meia-noite. Eu falei: eu quero ir lá agora. Entramos numa voadeirinha, uma lanchazinha, atravessamos um braço do mar. Fui na ilha, 1h da manhã, estou batendo na porta de uma casa. Quando a porta abriu, aquele pastor que era tão grande para mim, porque eu era muito pequeno, agora eu olhei para baixo para falar com ele. Ele me olhou e tomou um susto. Marco, é você? Eu disse: sou eu, meu pastor. E ele disse: eu não sou mais pastor. E ele caiu de joelhos no chão, Egmar. Ele teve um choro compulsivo. Eu ajoelhei do lado dele e disse: meu pastor, se levanta. Entrei dentro da casa dele. Ele falou: deixa eu te mostrar uma coisa. Ele abriu uma gaveta. Dentro da gaveta um monte de fita cassete minha. Ele disse: tudo que é seu, onde eu acho, eu compro. Eu falo: ninguém acredita que eu te conheço. Ah, Marco, porque eu não acreditei na sua chamada, filho? Eu olhei para ele e disse assim: meu pastor, eu não lhe culpo. Deus lhe usou para me testar, para ver se eu ia abraçar as suas falas ou se eu ia me revoltar contra elas. A escolha era minha. O Senhor só foi um instrumento. É Penina da Bíblia. Penina não era má, foi um instrumento de Deus para despertar Ana. Cumpria Ana, sim ou não, dar a luz a Samuel. Penina não é má. O meu pastor não era mau. As pessoas que te perseguem não são más, são seus amigos, só que eles não sabem. O seu inimigo é seu amigo, só que ele não sabe. Porque é o seu inimigo que te faz chorar. Quanto mais você chora, mais você ora. Quanto mais você ora, mais você chega perto de Deus. Quanto mais perto de Deus, mais você o toca. Quanto mais você o toca, mais ele se compadece e ele derrama sobre você a bênção dele. O seu inimigo não é seu inimigo, ele é seu amigo e não sabe. Convidei ele para ir no culto terça-feira. Tinha acabado o congresso, Egmar, domingo à noite, eu ia embora na segunda de manhã. Troquei meu voo, liguei para o pastor José Alves. Disse: pastor, eu quero ficar para o culto de terça. Ô, Marco, que bom ter você aqui na terça. Na terça-feira eu pedi para o pastor José ir para a igreja. Ele botou um terninho, sentou no meio do povo. E eu comecei a pregar. E eu falei: eu quero apresentar para vocês o homem que Deus usou para que eu estivesse aqui. Aleluia. Eu queria que ele ficasse de pé. Fica de pé, pastor José Bispo. E o pastor José Bispo ficou de pé. E eu coloquei aquele homem no lugar onde ele deveria estar, como um herói da fé. Porque a igreja faz assim com a gente. Faça 99 coisas boas e você é anjo. Faz uma errada, você é demônio. Deus não é injusto. A igreja é, o ministério é. Deus não é injusto. E depois que eu terminei de pregar, eu sentei, o pastor José Alves falou: ele ainda é pastor? Eu disse: pastor, contei a história para ele. Pastor José Alves, eu nunca vi nada parecido. Terminou o culto, ele chegou no microfone, sabendo da história do pastor Bispo. Disse: irmãos, Deus aviso, eu quero aqui agora convidar o pastor José Bispo para dar a bênção apostólica. ...20 anos sem subir num púlpito. Aleluia. O velhinho pegou o púlpito tremendo. Ele disse: pastor, só tem certeza? Pastor José Alves disse: certeza, dê a bênção apostólica. Pastor Bispo deu a bênção apostólica. E naquele dia Deus falou comigo: filho,
Existe ex-empresário, existe ex-atleta, mas não existe ex-ungido. Anotou aí? Não existe ex-ungido. E se tem algum ungido entre nós, que as pessoas disseram que você perdeu, eu estou aqui para dizer que o dom, o meu Deus te deu sem arrependimento. Você está no lugar errado, rapaz. Ah, mas lá não me aceito, então vá para outro lugar. A seara continua sendo grande. Interessante, já estou partindo para a conclusão. Eu nunca fui à Romênia. Já preguei em 73 países, 3.800 e poucas cidades do Brasil. Eu tenho mais de 20 milhões de DVDs esparramados em inglês, espanhol e português. Escrevi 18 livros, uma enciclopédia. Meu site é um dos mais visitados do Brasil. Minha página no Facebook tem 3 milhões de seguidores. Sou muito conhecido. Mas eu nunca fui à Romênia. E não foi por falta de convite. Ouviram as histórias, o CD chegou lá. Já me convidaram, eu nunca consegui me articular para ir, não tive tempo. Mas há 2 anos atrás eu estava em Jerusalém pregando. Fiz um batismo de 140 pessoas no Rio Jordão. E quando eu terminei o batismo no Jordão, todos de pé, quando eu fui orar para encerrar aquele culto, aproximou-se do rio perto de mim 3 gigantes. 2 homens e uma mulher, nenhum deles com menos de 1,90 m. Polacos, olhos azuis. E eles usavam roupa de batismo branca, só que aqui no peito deles estava desenhada a imagem de Maria. E eles chegaram falando comigo em inglês. Perguntaram se eu podia batizá-los. A igreja toda olhou para mim, eu interpretei para eles querem ser batizados. Todo mundo olhou para a camisa deles, para a bata que estava desenhada Maria. E eu fiz com eles a pregação de Filipe. Conhecem Jesus? Conhecemos. Eles eram anglicanos, uma vertente que se separou do catolicismo, como nós nos separamos do catolicismo também. E eles fizeram a confissão de fé, disseram que Jesus era o Senhor deles e que Maria era apenas um símbolo. Disseram, nós cremos em Jesus e queremos ir para o céu. Eu olhei para aquela multidão na minha frente e disse, está escrito aqui. Filipe olhou para o eunuco de Candace e disse para ele, se você crê, ele disse, creio de todo o coração. A água está aí, o que me impede de ser batizado? E eu desci nas águas de novo e batizei aqueles 3. Mas antes eu perguntei, por que vocês vieram aqui se o grupo de vocês está lá? E eles disseram, é porque nós olhamos para cá e nós 3 vimos o Espírito Santo descer aqui. Igual está na Bíblia. O nosso povo entrou no reteté, no mistério. E eu batizei os 3, foi uma festa. Quando eu saí dali, sentei numa muretinha para tirar a meia que estava no meu pé. Um dos gigantes chegou perto de mim e disse assim, quando o senhor for à Romênia, vai visitar a nossa igreja? Meu coração acelerou, disse, como? Eles disseram, nós somos da Romênia. Depois que caiu o comunismo, o evangelho entrou forte lá. Quando o senhor for à Romênia, vai pregar na nossa igreja. O Espírito Santo veio a mim e disse assim, eu faço isso. Eu realizo sonhos. Nem sempre do jeito que você quer, mas é do jeito que eu quero. Eu plantei a Romênia no seu coração, mas como você não foi à Romênia, eu trouxe a Romênia para dentro de você. Alguém acredita que Deus ainda levanta homens e mulheres aqui? Alguém acredita na chamada missionária? Alguém acredita que a sua vida pode dar sentido a muitas vidas ainda? Eu vou fazer um convite nessa noite. Eu queria saber onde estão os homens e mulheres cujo coração arde quando ouve falar de missões, mas que não consegue ver oportunidade. Ninguém acredita em você. Você chorou muito quando jovem, quando adolescente, mas o seu ministério não rompeu. A igreja vai inclinar a cabeça. E eu quero você saindo do seu lugar e vindo aqui perto de mim. Você conhece Desejo Missionário, Robson? Não conhece, né?
Você nasceu tem menos de 15 anos. Né? Aleluia. Que coisa linda ver minhas irmãs de cabelos brancos virem à frente orando. Eu acredito nos seus sonhos. Eu acredito. Eu não me escandalizo. Eu acredito. Eu acredito porque sou uma prova viva de que Deus entra numa vila e pega um menino sem experiência, sem dinheiro, e levanta ele como um divisor de águas em uma nação. A igreja toda de pé. Vocês são uma raridade para Deus.